Paz do Senhor Jesus, queridos, queridas, que bom que você está aqui mais uma vez conosco. Essa é a EBD Ágape. Eu sou o Guilherme e estamos aqui debaixo da bênção do nosso apóstolo Eduardo Ribeiro e eu conto com meus irmãos Breno e Daniel. Com você, Brenão. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Você que está aí nos ouvindo. Que satisfação poder falar da palavra de Deus, como é gostoso, como é proveitoso ter esse tempo de conversa a respeito da palavra. Que o Senhor possa nos ajudar, nos ministrar e trazer para a gente um caminho ainda mais excelente com a aula de hoje, tá bom? Vou passar aqui a bola para o nosso amigo Daniel. Dan, contigo. Olá, Gui, olá, Brenão, olá você que está junto conosco, né, para poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo. Glória a Deus, é isso aí. Hoje trataremos de um assunto maravilhoso. Hoje Glória. falaremos sobre o livro de Cantares, Cantares de Salomão, Cânticos dos Cânticos. E, enfim, estamos sendo mexidos, surpreendidos e transformados. Glória a Deus por isso, né? Pela palavra do Senhor. Antes de entrarmos no estudo, de entrarmos nas reflexões, vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças por mais este momento. Que o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor transforme tudo que há em nós que não te agrada, que não te glorifica, e que possamos ser instrumentos teus. Mas antes de mais nada, Senhor, que esta palavra venha a falar conosco, porque de nada adianta, Senhor, ganharmos todo mundo, ensinarmos, sermos instrumentos de revelação para todos, e em nós esta palavra não operar a vida. Em nome de Jesus, seja conosco mais uma vez, amigo Espírito Santo, vem nos trazendo entendimento e a revelação deste livro, destas palavras que o mundo nunca viu nada, nem próximo, e nunca haverá, para a glória e até a volta de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos aqui para tratar hoje de Cantares de Salomão. Esse livro é interessante que eu gostaria de começar ele verdadeiramente de trás para frente. Então, para começarmos, vamos à leitura do capítulo 8. Abra sua Bíblia. Você ainda não pegou a Bíblia? Não pode. Como é que você vem para a escola bíblica sem Bíblia? E não diga que está no celular. Não faça isso. A Bíblia do celular ajuda, mas ela não pode ser a sua Bíblia principal. A Bíblia de papel é insubstituível. Não sei se você sabe, nosso amigo Breno é professor, de fato, né, de ofício entre os homens. Não é ministério secular, é ministério de fato, né? A vida dele é um propósito. Como falamos aqui, não lembro se foi no livro de Eclesiastes ou de Provérbios, mas quem vive por propósito não tem vida secular. E esse é o caso do nosso amigo Breno. E com o Breno eu Amém. aprendi que o fato de manusear o papel, manusear o livro, ter um livrinho para fazer suas anotações, isso muda o seu processo de aprendizagem. Correto, Brenão? Amém. Você acaba dedicando mais tempo, né? E fazer aquilo que consegue, que possa ser interessante para você, né? O que faz você absorver mais conhecimento. Não é você só ler. É como o pastor Guilherme disse antes, é você absorver e poder conseguir botar aquilo em prática. Glória a Deus. Agora que já falamos um pouco aqui, deu tempo de você pegar a sua Bíblia, abra em Cantares 8, capítulo 8, é o último capítulo realmente. Verso 13, que é o penúltimo capítulo, que diz assim: Ó tu que habitas nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam. Faze-ma, pois, também ouvir. Vamos ler o 14. Vem depressa, amado meu,
e faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos corços sobre os montes dos aromas. Que coisa linda, que poema maravilhoso. Eu li esses 2 versos, que são os últimos do livro de Cantares, para te dizer que, inicialmente, imagine agora que nós estamos num jardim. O ambiente que nós vamos tratar agora, na sua mente precisa estar projetado um jardim perfeito, um jardim cheio de plantas aromáticas, um jardim com frutos vistosos, árvores frondosas, animais celebrando, animais pulando as corças, pulando felizes e alegres, um sol bonito raiando e uma brisa passando, né? Passando pelos cabelos das pessoas que ali estão e levando o perfume dessas pessoas. E aí a outra que está próxima sente esse perfume e elas se olham. Esse é o ambiente que nós vamos entrar agora. Amém? Vamos junto. E quando eu falo desse ambiente do jardim, Breno, inclusive, foi um instrumento de Deus que me trouxe uma ilustração, um material em vídeo, aonde verdadeiramente você vai ver o jardim do Éden a Apocalipse. Inicialmente, eu já te digo, não está escrito. Se você for procurar em Apocalipse, a palavra jardim não existe. Mas existe sim um ambiente onde tudo ocorre. E eu já te trago aqui um entendimento. Jardim é diferente da glória. O jardim é um ambiente que Deus projetou e deu governo ao homem, a mim e a você. A glória é um ambiente de Deus, onde o governo é dele, mas ele nos chama para estar com ele. Nós temos o jardim e temos a glória. No jardim, nós temos um relacionamento entre os homens em aliança com Deus. Entre os homens, entendam, homem e mulher, tá? Seres humanos. Na glória, nosso relacionamento é exclusivamente para ele. Para ele. Né? A começar que na glória, não sei como vai ser, mas não existirá esse relacionamento do jardim homem-mulher. Então, essa já é uma pincelada do que nós vamos tratar hoje. E para que você fique até o final, eu já vou te dizer aqui, ó, como vai ser nosso estudo hoje, tá? A gente vai fazer agora uma breve introdução, resumidamente, como falando sobre como foi, né, nossos estudos passados, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são os livros de Salomão. A gente vai falar sobre esse amor homem e mulher, depois a gente vai falar o amor Deus e igreja, porque, né, muita gente fala do livro de Cantares como relacionamento Deus e igreja, mas a gente lê homem e mulher, e aí? O que é que tá certo? Vamos ver isso. E eu darei a minha opinião, Breno dará a opinião dele, Daniel também, e a gente vai, ao final, trazer um entendimento sobre a nossa abordagem. Não estamos, mais uma vez, repito para você, não é aula de teologia, nós não vamos tratar de aspectos técnicos da palavra, não é esse o nosso propósito, isso é importante, mas não é esse o nosso propósito. Nosso propósito aqui é trazer, é ser, né, essa fagulha que vai tocar em você e dentro de você vai explodir um nível de revelação, um nível de sede e fome da palavra poderoso. Então, nós estamos aqui trazendo um aspecto e vamos justificar isso e contamos com você. Vamos lá? Antes de iniciar, Breno, queria falar algo, Daniel? A gente já orou, né? E o pastor Guilherme já trouxe essa ideia do que o livro de Cantares vai tratar. Ele trata do relacionamento entre... Ele mostra, né? Não vou dizer que ele trata, mas ele mostra o relacionamento entre um homem e uma mulher. Né? E começando, o comentário que eu queria trazer é dizer que Deus criou todas as coisas. Então, Deus também ele é o criador do relacionamento homem e mulher, né? Mas eu acredito que a gente vai acabar comentando isso mais para frente,
Então, só para dar uma pitada assim de interesse ainda mais no livro, não que Deus precise disso, mas existe um romance na Bíblia, existe um livro que fala sobre relacionamento homem-mulher em todos os níveis que você pode estar imaginando aí mesmo, tá? Então, é muito legal ver que o Criador, ele se importa, sim, com essas questões de relacionamento físico entre homem e mulher, amoroso, sensual. Então, muita gente vai ter uma surpresa quando lê o livro de Cantares, porque não imaginaria que aquilo seria algo sagrado. E a gente vai falar sobre o amor. Então, vamos deixar os comentários. Vou deixar o comentário para depois. E a gente vai ver que lindo, que belo que Deus fez para nós. Glória a E, Deus. Brenão, Dan? é curioso que o livro de Cantares, ele, eu acredito que seja um dos livros, né, da Bíblia, por fato mal interpretado, né? Justamente por falar sobre esse amor humano. Tem partes, né, em que a gente vai ver a beleza que é esse livro de Cantares e vai de fato nos surpreender aqui hoje. Glória a Deus. Eu vou fazer apenas um adendo. É, é uma antecipação de um breve ponto, mas é necessário, porque a gente já começou falando, né? O Breno tocou na questão homem e mulher e falou da palavra sensualidade. E a gente é limitado. Tenha isso em sua cabeça. Nosso entendimento sobre relacionamento íntimo e sobre amor é limitado. Assim como o Breno falou sobre a questão da sensualidade, eu conheço meu irmão. Não é que a gente vá usar de artifícios carnais para termos um bom relacionamento. É como se, vamos supor, entre os homens eu dissesse para você que você tem que usar de é, malícia para não ser enganado. Foi uma força de expressão, né? Por que isso? Nós não precisamos da malícia, nós precisamos de sabedoria e discernimento. Porque malícia, ela, biblicamente falando, vem da carne, é obra da carne. Nós não precisaríamos necessariamente da sensualidade. A nossa limitação humana nos leva a esse nível de entendimento. Quando a gente fala relacionamento homem e mulher, relacionamento íntimo, a gente já imagina esse ambiente da sedução. E essa sedução, a gente usa essa palavra em função da nossa limitação. Então, a gente vai falar de um nível de amor tão puro que não existe espaço para a carnalidade. É um nível de amor e relacionamento em que Deus está presente e Deus quer aquele nível de intimidade. Enfim, nós somos limitados e a gente tenta aqui falar da revelação, do entendimento, enfim, o Espírito Santo vai fazer a obra em você, porque a gente não consegue falar o que ele tem para nos dar. Deus não se explica, tá, gente? Deus não é explicável, senão ele seria manipulável. Deus não é explicável, Deus é experimentável. Então, a gente vai tentar aqui te dar o máximo e eu creio que o Espírito Santo fará uma obra poderosa em seu coração. Vamos lá, falando um pouquinho sobre os livros, né? Que a gente veio aqui falando sobre Salomão, desde Provérbios, e agora chegamos a Cantares. E em Provérbios você vê um homem maduro, um homem, né, um juiz justo, como você lembra lá, não lembro se é 3 ou 5, mas enfim, aquele episódio em que duas mulheres disputam uma criança. E ele diz: tá bom, parta ao meio. E aí, uma delas diz: não, 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 deixa a criança viva com ela. E ele disse: então o filho é seu. É um homem em nível de sabedoria que ele entendeu o amor e julgou pelo amor. Não confunda o amor de Deus, queridos, com misericórdia ou ainda um sentimento humano miserável, traidor, que é a pena.
Quem tem pena também julga. Guarde isso em seu coração, porque você disse que alguém não merecia aquilo. Ao mesmo tempo, essa moeda tem um outro lado que está dizendo que então alguém merece. Se você tem condição de dizer quem não merece, você automaticamente está se dizendo capaz de dizer quem merece. Então, olhe as coisas pelo amor de Deus, e o amor de Deus é uma lei, é uma regra, é um caminho de decisão. Então, Salomão é esse homem, né? É esse administrador, é esse gestor, enfim, que está lá em Provérbios e nos ensina praticando. Salomão nos ensina em operação. Ele está maduro e ele está em pleno exercício. E, enfim, nós sabemos como foi a história de Salomão, e ele chega em Eclesiastes e demonstra um nível de experiência vasto, um nível também de quebrantamento muito grande, ao ponto dele olhar para todas as coisas debaixo do sol e dizer: tudo isso é vaidade, tudo isso embaixo do sol não se renova, não há novidade, é perecível e não toca as coisas que nos levam à santidade, no sentido de não toca as coisas que estão no coração de Deus. É passageiro, né? Então, Eclesiastes vem nos trazer isso. Eclesiastes é um livro de um homem maduro que ensina como um conselheiro, como um presbítero. Ele está ali servindo a eclésia. Por isso, Eclesiastes é um livro para a assembleia, é um livro de reunião e compartilhamento de experiências de vida. Logo em seguida, um livro de um homem parece até que usou alguma coisa, porque a gente não consegue entender como um homem olha para uma mulher, como uma mulher olha para um homem, como esse relacionamento acontece assim, e depois do homem que estava arrependido de algumas coisas e já velho, como isso, né? Enfim, Cantares vem num momento onde a Bíblia nos mostra um retorno ao propósito original. Não atente para a idade cronológica de Salomão. Atente para o projeto de Deus, para mim e para você. O que a Bíblia nos ensina através dos homens que foram experimentados por Deus e estudaram muito é, esses livros e organizaram eles nessa forma. A Bíblia nos mostra um homem maduro, um homem que está próximo da morte e um homem que viveu o propósito de Deus, viveu a plenitude de Deus na terra, e agora ele está muito próximo de novo desse Deus que trouxe a ele o jardim, trouxe a ele esse ambiente da terra protegido e um ambiente onde a glória de Deus se manifestava. Então, a intenção de Cantares é trazer para você o ambiente glorioso da presença de Deus. Amém? Dito isto, quero ouvir meus irmãos. Vocês querem fazer alguma pontuação para a gente mudar aqui o plano? O que eu vou comentar em relação o que a gente falou, né, de Cantares. Cantares, ele pega a palavra, fala muito dos sentidos, né? Usa os sentidos da sua vista, seu ouvido, até para dar uma ideia da palavra sensualidade que a gente usou. Pense em sentidos. Isso. Como se você trouxesse do inglês o sense, né? Então ele vai falar de tato, olhar, ele vai usar figuras de linguagem que vão tocar você nos seus sentidos. E o relacionamento homem-mulher tem relação com usar todos os sentidos que você tem para esse relacionamento. Acho que isso dá uma esclarecida, talvez. Isso. Deus, na sua infinita misericórdia, né, Breno? Ele olha para nós e diz: oh, meus filhos precisam desses instrumentos, né? O cheiro, o tato, o olfato é o cheiro, né? O paladar, enfim, tudo isso são instrumentos, né? Glória a Deus, Breno. Muito obrigado, é isso aí. Então vamos lá. Dito isso, feita essa breve introdução, vamos para voltar, né, à palavra de Deus
E eu peço a você que nesse momento tire os seus filhos de perto de você, de qualquer criança, pessoa mais velha, que todo mundo quer falar, mas todo mundo tem vergonha de falar. Deus disse assim, ó, parem com isso, leiam a minha palavra. Vamos para Cantares 7. Cantares 7, verso 1. Vou ler para você aqui. Peço que você feche os seus olhos e imagine o que a palavra que eu vou dizer reflete na sua mente. Deixe sua mente realmente viajar nas palavras que eu vou falar. Até porque é a palavra de Deus. Então você não precisa se proteger da palavra de Deus. Amém? Não é armadilha, queridos. Eu quero que você experimente o que estamos experimentando. Cantares, capítulo 7, verso 1. Que formosos são seus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. As voltas de tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artista. O teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre como um monte de trigo cercado de lírios. Os teus dois peitos como dois filhos gêmeos da gazela. O teu pescoço como a torre de marfim, os teus olhos como os viveiros de Hesbom, junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça sobre ti é como o Monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei está preso pelas suas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Meu Deus! Esse homem passeou pelo corpo da amada, dos pés à cabeça. Ele passou por todo o corpo dela. Isso está na minha e na sua Bíblia. Esta relação de veneração, de desejo, de, como é que eu posso dizer, essa experimentação, esse envolvimento, isso é Deleitar, Deus, né? querido. Está na nossa Bíblia. Exato, exato, o deleite. O corpo do marido é para a esposa e o da esposa para o marido. É essa relação que vai fazer, com a presença de Cristo, um cordão que não se parte, o cordão de 3 dobras. Mas eu estou aqui trazendo, né, logo de início, Cantares 7, porque para quebrar na sua mente, primeiramente, até rimou, mas não era a intenção, para quebrar a religiosidade, e não é só em você, em mim também, em nós, a religiosidade que tenta bloquear nosso relacionamento dentro de casa, aonde é um jardim que Deus deu para mim e para você. Ali nós temos que amar aquela mulher que Deus nos deu. Nós temos que adornar essa mulher. Ela vai ser edificada pela palavra de Deus e pela palavra que nós lançamos sobre ela. O que você quer da sua mulher? Fale, declare. É assim que você vê. É como você declara. Então, que essa declaração de Provérbios, desculpe, gente, de Cantares 7, ela esteja nos nossos lábios para as nossas esposas. Não há nada de errado nisso. Amém? Vou parar aqui, porque senão a gente entra em pontos que estão fora do livro, mas eu estou fazendo isso de propósito, indo lá no capítulo 8, vem aqui no capítulo 7 e a gente já entra no ponto crítico, né? Como é que eu vou ministrar isso na igreja? Então, eu também não sei como ministrar isso aqui no púlpito, no culto de domingo pela manhã, que é o nosso culto mais cheio, e cheio, né, de pessoas idosas, crianças, marido, mulher, gente casada, gente solteiro, não sei, mas está na Bíblia. E eu quero que você se relacione primeiro com a sua Bíblia e não com o que vai ser pregado. Isso aí Deus dará ao seu tempo, mas você tem essa Bíblia todos os dias em sua casa e você precisa se envolver com ela e praticá-la. Amém? Vamos lá. Falando desse ponto do amor homem e mulher.
Aí a gente vai lá para o começo agora, capítulos 1 e 2 de Cantares. Eu vou ler aqui. Achei até umas coisas engraçadas, rapaz, como a Bíblia ela é atual. No capítulo 1, verso 8, olha o que diz a palavra do Senhor. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Ou seja, a mulher para ele era uma cavala. Salomão falava gíria, apesar de toda a sabedoria dele. Então, brincadeira, viu, gente? Brincadeira, não era gíria, não. Mas ele estava fazendo alusão ali, né? Certamente deviam ser animais extremamente vistosos, né? Imagina você, uma égua, um equino de Faraó que puxava a carruagem, devia ser o animal, um animal musculoso, grande, perfeito em todas as formas. Aquele animal da foto da exposição, o cavalo da exposição devia ser essa égua de Salomão. Então, queridos, se você gosta de cavalo e olha para sua esposa e diz: eita, égua retada, você está dentro da palavra de Deus. E não se esqueça, essa égua de Salomão, ela era desejada por qualquer um que olhasse. Mas quem mais olhava e quem mais cuidava, e só quem podia tocar esse animal, era aquele que Salomão desse ordem. Fazer esse trabalho aqui, né, a égua dos carros de Faraó, era algo nobilíssimo para a época. Então, o fato de você olhar e dizer, né, como eu estou brincando aqui, a mulher como uma égua, é porque naquele contexto, ou melhor, nesse contexto aqui, né, as éguas dos carros de Faraó, era o negócio, era o animal. Então, quando você olhar para sua mulher, a comparação que você fizer, faça com aquilo que seja assim o máximo para você. Uma Ferrari, uma Lamborghini, um jato, seja o iate, seja o lugar, seja o máximo. Beleza? Então vamos lá, capítulo 1 e 2 está falando aqui sobre o amor homem-mulher. A gente volta para o ponto que Breno trouxe a palavra, a questão da sensualidade no sentido de sentidos. Eu quero trazer para você também um ponto que é a paridade. Paridade homem-mulher, lado a lado. E isso está lá em Cantares 8. Eu vou abrir aqui, você não precisa abrir, não. Vamos ganhar esse tempinho. Mas se você quiser, Cantares 8, verso 5, que diz: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente o seu amado? É o caminhar lado a lado. E eu já quero te dizer, queridos, ambiente aonde existe um amor puro de Deus, não existe eu mando e você obedece. Ambiente onde o amor de Deus é puro, Deus verdadeiramente vai unir os dois em uma só carne, um só pensamento. Então não há divergência. O corpo se tem uma mente. E essa mente obedece sinais que o corpo capta do ambiente. Por isso que você tem tato, você tem visão, você tem paladar, você tem olfato. São instrumentos que a mente tem no corpo para captar informações. Então, a paridade entre homem e mulher vai fazer eles andarem lado a lado em uma só caminhada, decisão, passos, enfim, é o discernimento para entender o caminho da unidade. Eu vou trazer aqui mais para a gente, para falarmos entre os homens, que é o seguinte: esse amor entre homem e mulher que Cantares fala, ele tem um nível de beleza que eu profetizo que a gente vai alcançar. Vai chegar esse tempo, mas assim, queridos, é tão perfeito, que não existe maldade, não existe desconfiança, não existe ciúme, não existe nada. É um para o outro e o outro para um. O que eu quero dizer com isso? O homem se dá à mulher totalmente e a mulher se dá para o homem.
E eles confiam um no outro para isso. Estou falando aqui, ponto 1, homem e mulher, ok? A gente vai avançar no livro e vamos falar sobre isso depois. Vamos falar sobre o outro ponto, que é Deus e igreja. Mas existe esse relacionamento de pureza neste livro de Provérbios. Homem e mulher, 100% entregues um ao outro. Aí você avança no livro e você vai ver aqui, por exemplo, no capítulo 5, algo que contrasta com esse nível de entrega, quando a esposa finge não ver o marido. Ele aparece e sai. E aí ela vai depois e diz: não, volta, volta, volta. Eu quero você. Aqui a gente já vai puxando uma linha para o segundo ponto para falar de Deus e igreja. A gente aqui está falando sobre um resgate, porque depois que o marido sai, né, ele tem que voltar. Antes disso ainda, você vai observar que essa esposa, ela, deixa eu olhar aqui exatamente aonde estava, não, desculpe, no capítulo 6. Então, falei do 5. No capítulo 6, você vai observar que essa esposa, ela passou um tempo perdida. Ela foi queimada pelo sol, ou seja, ela deixou de ter aquela proteção do ambiente, do jardim, dos cuidados que o seu amado dava a ela, e isso fez ela passar por algum nível de sofrimento. Mas ela não deixou de ser esposa. Faz algum sentido para você sobre o relacionamento Deus e igreja? Enfim, pense um pouquinho. Pois bem, segundo plano, a gente vai falar sobre Deus e igreja, puxando desse ponto do resgate. Antes disso, Brenão queria fazer alguma pontuação, Odan, fique à vontade. Gui, e inclusive é muito interessante da forma como você Vamos lá. trouxe. E, e lá em Cantares 2,15 ele faz um alerta, né? Justamente desse amor e de como você não se distanciar desse amor. Aí ele traz aqui: apanha-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Aqui também a gente poderia colocar nas raposinhas os pecados, os pecadinhos, né? Que isso, esses pecados, né, essas raposas, para que elas não, assim que entrar na vinha, para que ela não roube a alegria de um relacionamento puro com o seu amado, né, com o Senhor. As vinhas em flor, ela denota o início, né, a floração, né, uma coisa que está no início, e para que essas raposas não entrem, não adentrem as vinhas e destrua isso. E se você não consegue resolver esses pequenos problemas, não tirar esses pecados, esses pecadinhos, né, você provavelmente não conseguirá se proteger dos ataques futuros, que possivelmente vai lhe distanciar, vai lhe deixar longe do seu amado, né? Aí veio também a ideia dos Perfeito. jovens, né, para que os jovens tenham esse cuidado, né, das vinhas, porque está no início da floração. O jovem está muito no início dessa floração, para que não se contamine, para que não deixe essas pequenas raposas entrarem nessa vinha e eles perderem esse relacionamento. Dan, e antes de entrar nesse plano, Deus e igreja, abordando, né, os aspectos que eu vou abordar aqui, e isso que você falou foi muito precioso, muito obrigado. Eu tinha falado sobre o resgate da noiva no capítulo 6, mas já no 3 fala sobre isso, né? Fala: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma, busquei-o e não achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas, pelas praças. Então aqui também já fala, né, dessa busca, mas lá no 6 fala é, desse pós capítulo 5, aonde a esposa ela finge não ter visto e tal, e ali fica bem configurado para nós esse ambiente onde o noivo não está e os cuidados e a proteção e o relacionamento ele falta, e aquilo traz consequências. Mas vamos lá. Segundo ponto é o relacionamento Deus-igreja nesse ambiente de Cantares. Inicialmente, confesso para vocês, eu diria assim: não, o livro fala do relacionamento homem-mulher.
Em primeiro plano, é um relacionamento homem-mulher. Todavia, eu preciso ser consciente da minha limitação humana e da misericórdia e do amor de Deus, que, sabendo das nossas limitações, nos deu uma palavra com um poder didático absurdo, absurdo, e colocou e trouxe, né? Trouxe para nós, para o nosso tempo, o Espírito Santo, o ajudador, para ele nos dar o entendimento sobre essa palavra. Então, quando Deus usa esse relacionamento homem-mulher, ele está figurando algo que está por trás do que a gente vê, que é o relacionamento realmente de com ele, num plano macro. Não é especificamente como está aqui, né? Não é o dia a dia da gente, essa realidade aqui. E eu vou te explicar melhor isso com o passar aqui é, do nosso material. O que acontece? Um homem no jardim com uma mulher. Você não está vendo isso aqui a primeira vez em Cantares. Você já tinha visto isso lá em Gênesis. Deus plantou um jardim no Éden. Capítulo 2, né? Lá pelo verso 8, 10, por ali. Enfim, leia o capítulo 2 todo, leia Gênesis todo. Deus plantou um jardim no Éden. Deus escolheu o ambiente do Éden para ali colocar o seu ambiente perfeito e dar naquele ambiente o governo ao homem. A vida de Deus com a igreja aqui na Terra, ela está sempre baseada por esse relacionamento do jardim, aonde Deus prepara um ambiente e entrega a nós um governo. O amor de Deus por nós, não há dúvida que esse amor é puro. É um amor que, inclusive, inicialmente, no seu princípio, Deus disse: você não precisa conhecer de todas as coisas, porque o que lhe falta conhecer é apenas o mal. Não há bem maior do que eu. Ó, amada minha, fique comigo, apenas eu sou bastante para você. Foi isso que Deus estava dizendo no Gênesis, quando disse para Adão e para Eva: coma de tudo, você viverá, você experimentará eternamente esse relacionamento profundo, íntimo que nós temos. Mas a esposa, ela, como aqui no capítulo 5, ela fingiu que não viu o amado. Ela fingiu que não ouviu a voz do amado. E ele passou, e ela sofreu, e ela foi castigada pelo sol, pelas intempéries. E a gente já viu isso em outras vezes, né? O Egito não foi necessariamente um desejo de Deus. O Egito foi a consequência de uma escolha equivocada. Amada que não ouviu o seu esposo. E assim tem sido. Quantas vezes nós dizemos: estou passando no Egito? Eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você declarou: eu estou no jardim? Quantas vezes você se deu conta de que chegou no ambiente do jardim? Não existe só Egito para a sua vida. As suas consequências não vão te levar apenas para o Egito. Ou melhor, as consequências das suas ações não te levarão apenas para o Egito. Existe um jardim. Você pode agir e colher como consequência o ambiente do jardim. Então, esse é o relacionamento que Deus quer ter com a sua igreja. Quando a gente fala igreja, estamos falando da eclésia. Por isso eu disse, em primeiro plano, em primeiro ponto, o relacionamento que o livro de Cantares trata é homem e mulher. Em segundo plano, esse relacionamento homem-mulher personifica o que Deus quer com a sua igreja. Repito,
o relacionamento de Deus com os homens no jardim, o governo é dos homens. A escolha é nossa. O relacionamento que teremos na glória, a escolha é de Deus. O ambiente lá é dele. Ali é ele e somente ele. Inclusive, nós não teremos mais o relacionamento como temos aqui na Terra com as nossas esposas, filhos, amigos e todos, enfim. Lá é somente declarar, né, que ele é santo, enfim, e admirar. E eu também não sei, não adianta falar muito, que eu não sei como é que vai ser, mas eu faço uma ideia pelo que a Bíblia diz. Brenão, quer alguma pontuação, Daniel? Uma coisa que eu acho interessante, até para que a gente estenda, né, amplie o entendimento de Cantares. Cantares, vocês estão ouvindo aqui 3 homens falando de Cantares, né? Mas leia o livro. É um comentário que a gente está fazendo, né? Não necessariamente é o livro. A gente jamais vai substituir o livro e o que Deus vai revelar para você pelos nossos comentários. Na verdade, a escola, inclusive, incentiva, né, você que está aí na sua casa a ler o livro e deixar o próprio Deus conversar com você através da sua palavra. Deus é uma educação perfeita. Ele consegue ser com você lendo e consegue estar do seu lado, ministrando no seu coração, falando no seu espírito, né? Mas vamos lá. O primeiro ponto que eu queria trazer é que Cântico 7, ele realmente descreve, né, a mulher descrevendo Perfeito. o homem descrevendo a mulher. Mas para você que é mulher, Cântico 5 é a mulher descrevendo o homem. Então, para você entender que esse relacionamento que está mostrando aí não vinha nada na sua cabeça, como se estivesse exaltando a beleza da mulher. Não, está exaltando a beleza e o deleite do relacionamento dos dois. Existe um momento que a mulher também fala da beleza do corpo e da beleza do seu esposo. Isso, para nós homens, pode estar algo muito importante, de que a gente também precisa cuidar do nosso templo, que é um templo para Deus, mas também cuidar do nosso templo em relação às nossas esposas. Né? Existe sim um deleite que as esposas têm, e sim uma beleza no corpo do homem. Não é a minha especialidade, graças a Deus. Minha especialidade é a beleza que tem no corpo da minha esposa. Mas para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Sim, na Bíblia não é que tem espaço para isso, não. É colocado num capítulo a mulher falando, e até antes, a mulher falando da beleza do marido, e depois no capítulo 7 falando do marido, dos deleites do corpo da esposa. Então, há um deleite mútuo, há um deleite no relacionamento, tá? No Éden, antes do Éden, na verdade, eu não sei se o tempo nos permite agora, mas eu queria incentivar você a ler a Epístola 1 João, capítulo 4. E isso eu vou simplificar para não estar lendo. Isso foi algo muito interessante, porque foi algo que quem me direcionou foi o pastor e mestre Guilherme. E eu queria trazer essa ideia, essa experiência, porque quando a gente conversa sobre a palavra de Deus com pessoas que amam a Deus, ou está conversando sobre Deus com interesse de aprender mais, você acaba sendo ministrado, porque são pessoas diferentes buscando a Deus e você acaba sendo transformado. Deus usa as pessoas para te ajudar. E o pastor mestre Guilherme, numa conversa comigo nessa semana, ele disse assim: Breno, lê 1 João capítulo 4, verso 18. E eu li, né, e diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E essa palavra foi uma explosão na minha vida, porque a gente lê que o temor do Senhor, o medo, talvez o temor, é o princípio da sabedoria. Isso me fez ir atrás da palavra princípio, e muitas vezes a gente pode estar traduzindo a palavra princípio como sendo o fundamento da sabedoria. Mas essa mesma palavra princípio, ela foi utilizada lá em Gênesis 1 como no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a mesma palavra em hebraico que foi utilizada, que em uns momentos é utilizado como o temor do Senhor, o princípio, foi utilizada como no princípio Deus criou. E a gente entende esse no princípio Deus criou como no começo, e não como um fundamento, mas como no começo. E isso pode, eu peço que você busque, de que o temor do Senhor pode ser o começo para pessoas que não conhecem a Deus. Ou seja, você teme a Deus, mas não é o estado de perfeição. O estado de perfeição do seu relacionamento com Deus não necessariamente é o temor. O estado de perfeição é o estado do amor.
Isso é corroborado por Paulo, que diz que vai ensinar um caminho ainda mais excelente. Então, nós podemos até entender e ter uma proteção do nosso sentimento com Deus, dizendo, nós temos que temer a Deus. Para começar a ser sábio, você quer começar o caminho da sabedoria, você tem que temer Deus porque Ele criou todas as coisas, Ele fez tudo, você é Sim. menor do que Deus, então tenha o respeito e a reverência que você deve a Deus. Porém, esse não é necessariamente o final do seu relacionamento. Parece que há um caminho nesse relacionamento com Deus e esse caminho vai te levar ao Éden, a um lugar de amor, e amor só existe com escolha. Amor só existe com escolha. No Éden, o homem teve a escolha, nós temos Isso. escolha de amar, nós não nos casamos por pressão. Então, há uma beleza no relacionamento e há um deleite no relacionamento. Nós somos seres humanos caídos, segundo a Bíblia, né? Nós caímos, nós erramos, nós perdemos o foco, mas Deus quer restaurar isso. E da mesma maneira que nós perdemos isso quando perdemos também o temor a Deus, Deus restaura o temor e vai nos levar até um caminho de relacionamento perfeito com Ele. Então, eu queria deixar esses dois pontos. Que existe não só espaço, mas interesse de Deus que a igreja e a mulher se relacionem com o seu marido de forma deleitosa e fale e diga que seja uma troca, algo mútuo, um deleite mútuo, e que também não existe amor sem escolha. O amor é o caminho da perfeição. Glória a Deus. Glória a Deus. Dan, você quer trazer algo? Não precisa dizer para vocês, né, gente, que Breno é um homem usado por Deus. E tivemos realmente, assim como, né, Deus trouxe o direcionamento sobre a palavra de Deus e ele foi buscar e trouxe essas coisas maravilhosas, assim eu também fui, né, cheio de Deus e de entendimento nessa conversa com ele, porque eu confesso para vocês que eu tinha muita dificuldade em estar trazendo esse ambiente Deus e Igreja para o Jardim de Cantares. Mas essa conversa com o Breno trouxe luz para que eu tivesse a abertura do entendimento. Ao ponto que, quando a gente está falando Deus e Igreja, né, a gente falou lá no capítulo 3, a esposa procurando o esposo, e no capítulo 5, a esposa realmente fala do esposo, né, a partir do verso 10, mas antes disso, quando ela brincou de não perceber a presença do esposo, né, e no capítulo 6 ela passa essas situações, depois o esposo vem. E isso é o resgate. Deus, a todo tempo, ele está fazendo por nós resgate. Resgate. O tempo todo, o que eu, Breno, Daniel, estamos fazendo aqui, nós somos instrumentos de Deus para o seu e o nosso resgate. A cada instante, a cada passo, como a Bíblia diz, né, no livro de Romanos, desenvolvei a vossa salvação. É um processo. A cada dia a gente dá um passo em direção ao jardim, de volta, né, ao projeto. Lógico que o projeto final é a glória, jardim, uma coisa, glória é outra, beleza. Mas existe um reinado na terra que a gente vai aperfeiçoando dia a dia, e isso é parte do resgate. Cristo morreu por mim e por você, para que ainda aqui na terra gozemos do que a glória nos guarda. Começa aqui. Aquele que deixa pai, mãe, irmãos, ainda neste tempo darei 100 vezes mais. Vai dar 100 pais, 100 irmãos? Não, querido. É porque Deus está dizendo, olha, me coloca em primeiro lugar e esse amor que eu tenho para você, ele virá ao seu coração e nas pessoas ao seu redor muito maior, porque agora vai ser puro, porque eu estou em primeiro lugar. E é isso que Deus quer para a sua igreja, para a eclésia. Pastor, então eu posso ser essa noiva? Aí a gente volta para o ponto 1.
onde a gente está falando ali homem e mulher. E eu peço que você tome um cuidado, porque nós estamos em tempos muito difíceis da sociedade. A nossa sociedade, ela vem num processo de violência cada tempo em uma área. Não sei se você me conhece pessoalmente, mas eu sou negro. E hoje eu estudo alguma coisa sobre escravidão, sobre a história do Brasil, e é importantíssimo a gente saber da história do nosso país, porque a gente vai entender muitos fenômenos que eles ainda refletem o tempo da escravidão. E isso vai interferir diretamente no relacionamento homem-mulher, pai-filho, líder-liderado. Por quê? Porque as pessoas querem escravizar? Não. É porque uma mentalidade foi roubada. Então, quando a gente vem falando sobre esse relacionamento esposo-esposa, né, Deus, igreja, eu preciso que você tome muito cuidado. Inclusive, a Bíblia aqui em Cantares não fala Cristo e igreja, fala Deus e igreja. Lógico, primeira aliança, né? Cristo ainda não havia sido anunciado, mas você tem aqui o livro de Isaías falando de Cristo o tempo todo, não com o nome Cristo. Mas Isaías também não fala Deus. Isaías fala daquele que virá, né? Do príncipe, conselheiro, né? Enfim, fala Deus forte, é verdade, fala Deus forte. Né? Mas o que eu quero te trazer nesse ambiente é o seguinte: tenha cuidado nessa abordagem, tenha cuidado no seu posicionamento. Por quê? Porque, vamos lá, existe o altar secreto, existe o seu relacionamento com Deus no secreto, que eu não posso interferir, ninguém pode. Proteja esse ambiente, é seu com Deus. Se ali você vai ter uma oração como noiva, é você e Deus, meu irmão. Se Deus está recebendo, eu vou falar o quê? Deus está ali com você, eu vou falar o quê? Pelo amor de Deus. Então, tem momentos também, e às vezes você vai entrar como uma laia, ou às vezes você vai entrar como profeta, denunciando no mundo espiritual algo, enfim, é um relacionamento no íntimo. E aí é você e Deus, querido, e você é parte desse corpo, e, enfim, seja livre, mas tenha a consciência de que quando Deus fala para a igreja, quando a Bíblia traz o aspecto igreja, é eclésia, é corpo. Porque da mesma forma em que a nossa realidade social, ela quer gritar em função de uma violência que a mulher sofreu, e disso surge o feminismo, ela não quer apenas uma afirmação do lugar que a mulher pode ocupar. Ela vem agora querendo, ou melhor, ela não quer apenas desfazer a violência, ela quer descontar a violência sofrida. Então, hoje existe uma mentalidade na nossa sociedade para esvaziar o papel do homem. Quando se esvazia o papel do homem, é como se o homem fosse uma garrafa de vidro. E ali dentro você pode botar água, você pode botar suco, você pode botar refrigerante, você pode botar cachaça, você pode botar água sanitária, você pode botar, enfim, ácido. Quando você pega essa garrafa, esvazia qualquer coisa. Então, o que você precisa cuidar é qual o meu papel como homem, qual o meu papel como mulher, o que Deus tem para esse homem e para essa mulher de Deus. Quando você está realmente na posição devida, nós não precisamos de movimentos sociais para afirmar o nosso direito. Eu não sou contra aos movimentos das minorias, só que são movimentos humanos, são movimentos que surgiram de uma alma ferida, aponta para o fruto da carne. E eu estou falando com você sobre mundo espiritual, Bíblia. Então, eu tenho que ser claro com você.
se você faz parte de algum movimento, beleza, continue. Leve para lá para dentro o amor de Deus. Porque assim, querido e querida, na minha casa, eu não preciso de feminismo para defender minha esposa. Minha esposa não quer feminismo. Por quê? Porque na minha casa não tem machismo. Na minha casa, muitas vezes, a minha esposa diz, Gui, e tal coisa, isso aqui. E aí, como fazer? E eu volto para ela com a mesma fala. E aí, como fazer? Vamos construir esse processo. Minha casa é um ambiente de construção. Na minha casa, eu dou ordens firmes quando necessárias, mas, por exemplo, se a minha esposa dá uma ordem para os meus filhos e eu discordo dela fora da presença deles, porque eu sou, para a minha casa, símbolo de autoridade. O meu sacerdócio tem essa função. Eu preciso ensinar aos meus filhos como Deus age. Eu sou um reflexo de Deus para os meus filhos. Então, Deus, ele não tira, não vai, né, anular minha esposa. Ele não anula a sua igreja, ainda que ela faça coisas erradas. Ele não anula. Logo, a minha esposa, ela está comigo nas decisões. Por quê? Porque eu protejo ela. Eu não preciso estar na minha casa com machismo. Por quê? Porque a minha esposa, ela sabe o lugar dela. Ela não invade competências. Minha esposa é perfeita? Não. Quando ela teve alguns momentos de invadir a competência do sacerdócio, eu trouxe para ela aqui, ó. Tá aqui o que aconteceu, como você agiu, assim, assim, assim. E aí, o que é que você acha? E ela reviu as posturas. Da mesma forma comigo. Acontecia situações e ainda pode acontecer de novo, não sou perfeito, glória a Deus por isso. Ela chega para mim e diz: Gui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Olha o que você fez. E aí eu peço desculpa, peço perdão e a gente corrige a rota. Então, queridos, o que eu quero te dizer, você, sacerdote, tem um papel. Você, mulher, seja mulher sábia, edificadora. Não tenha medo de viver esse amor que traz aqui no livro de Cantares. Porque Cantares 8:5 mostra um ao lado do outro, caminhando juntos, caminhando equilibrado. O amor de Deus trará isso sobre nós. O amor de Deus trará sobre a nossa casa um verdadeiro governo, sacerdócio. E trará, como o Breno trouxe muito bem, esse amor que lança fora o medo. O amor puro, o amor sem ciúmes, o amor sem interesses escusos. Para isso, eu preciso, queridos e queridas, que vocês verdadeiramente creiam nessa palavra, busquem ela a cada dia e, enfim, se relacionem com o Espírito Santo, que é a porção de Deus que nós temos hoje. O Espírito Santo, com a palavra de Deus, vai produzir em nós esse caráter de Deus, de Cristo, esse homem que se relaciona com uma mulher no jardim, onde Deus nos deu o ambiente para nós governarmos e sermos felizes. Amém? Era o que eu tinha. Aguardo agora as suas considerações finais, Brenão, Dan. E vai ser importante, eu quero até fazer essa provocação para que as pessoas, para que quem está nos escutando, que depois, né, de ouvir essa ministração belíssima, que volte ao livro de Cantares e leia, né, para Ótimo. que tenha esse entendimento, né, sobre o livro de Cantares. E queria deixar aqui que o livro de Cantares, ele vai trazer, né, uma igreja, né, de Cristo, assim, que será apresentada como gloriosa, sem mácula, né?
uma igreja santa, justamente através desse relacionamento, desse puro relacionamento que será buscado. Por isso, mais uma vez, eu quero insistir, provocar, para que depois dessa ministração você pegue Cantares e leia, buscando do Senhor esse entendimento desse relacionamento puro, né, para que a igreja venha santa e irrepreensível. Amém. Glória a Deus. Brenão? Fazer um comentário para encerrar minha participação. Uma coisa que eu queria trazer aqui para a gente comentar, de novo, como o Daniel falou, leiam a palavra, deixa Deus falar com você, inclusive falar com as suas particularidades, né? Eu continuo muito movido pelo capítulo, a primeira epístola, a primeira carta de João, capítulo 4, e quando você lê, você vai perceber que é uma carta que fala de amor, essa parte fala de amor, e algumas palavras me saltaram aos olhos, né? O amor é um ambiente de confiança, né? Você se sente confiante porque você está num ambiente de amor, no amor à confiança. E uma coisa que eu queria trazer para todos, e aí não vai envolver apenas a igreja, né? Porque todas as pessoas que estão nos ouvindo conhecem a história de Cristo. E João diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para que pudéssemos viver por meio dele. Então existe uma declaração de amor a Deus pela humanidade, para que essa humanidade, para que aquilo que te afasta de Deus, e eu sei que todos nós sabemos que a morte existe, e a gente acabou de passar por um livro de Eclesiastes dizendo que não há o que a gente esperar, não há mais nada que a gente faça debaixo do sol. Se a gente não tiver a visão de Deus, a gente só pode ter alguns prazeres limitados. Né? Mas quando Deus entra na história, a história muda. E como é que Deus entrou na história? Aproximadamente 2000 anos atrás, Deus entrou na história por causa do amor. Não que ele tenha entrado ali, mas ele fez um evento de amor imenso. E as palavras que Deus nos ensina sobre amor é que o amor sofre. Deus sofreu em seu lugar. Isso vale tanto para nós que não conhecemos a Deus ainda, quanto para nós que já somos casados e que sofremos muitas vezes por amor pelos nossos cônjuges. Quando a gente suporta uma fala difícil, quando a gente suporta a situação difícil, tá? Então Deus é tão completo que ele consegue atingir a gente de maneira individual, na nossa intimidade, como consegue atingir a gente no âmbito humanidade. E eu queria deixar essa mensagem para você de que Deus te amou, você sendo igreja ou não, mas o amor ele só é completo com a reciprocidade. Deus te amou sim, porque ele enviou Jesus Cristo, diz a Bíblia no capítulo 4 da primeira carta de João, que Deus provou que nos ama por ter enviado o seu Filho para morrer pelos nossos erros, para morrer pela nossa falta de propósito, pelas coisas erradas que nós fazemos como humanidade. E diz também que isso foi feito para que pudéssemos viver por meio dele. Há uma continuidade. Se você recebe esse amor de Deus, você pode viver por meio dele, e aí esse amor de Deus vai penetrar as relações humanas e você vai poder ter a sua vida com a sua esposa ou com o seu esposo inundado, encharcado desse amor de Deus. Então fica aí que Deus te amou sim, mas o amor só existe com escolha desde o Éden. Então a parte do homem é dizer sim, Deus, eu aceito esse amor, eu quero esse amor, e veja a revolução que o amor de Deus pode fazer na sua vida. Tá bom? Então fica aqui esse meu comentário. Encerro minha participação. Leiam a Bíblia e se deleitem com o relacionamento que Deus tem pra gente. Ótimo. E só para constar, Breno, a gente sempre fala, né, que o amor é uma decisão. E você trouxe agora, né, que o amor para ser completo, ele precisa de uma resposta. Para ficar claro para os que nos ouvem, o amor não precisa de uma resposta no sentido de volta, de complemento de amor. Essa resposta que Breno trouxe, só para ficar claro, né, porque inclusive o nosso líder ministra que o amor é uma decisão, é que é, é uma decisão, sim, mas a decisão gera efeitos.
E essa é a completude que Breno trouxe para nós. Quais efeitos o amor de Deus vai gerar na sua vida? Isso completa o amor dele. Até porque o amor dele não foi em vão. Foi um amor demonstrado no verbo que se fez carne, como o Breno trouxe muito bem há 2000 anos atrás, 2020 anos atrás. E essa manifestação de amor nesse nível teve como finalidade estarmos aqui agora, nesse momento, falando com você, para que você melhorasse, você crescesse e alcançasse a outros. Essa é a completude do amor. Eu, você, Breno, Daniel, seus pais, familiares, amigos, irmãos, enfim, sua casa, o seu jardim perfeito. Essa é a completude do amor. Amém? Eu fico muito feliz com a sua audiência, mas eu fico muito mais feliz quando você sai desse momento mudado. E mudado não por mim, por Breno ou por Daniel, mudado pela palavra de Deus que tocou o seu coração através do Espírito Santo. Então, eu vou orar pela sua vida, pelas nossas também. E, enfim, te espero cada vez mais desejoso desse momento com vocês, porque Deus é maravilhoso e o seu amor se manifesta a todo tempo. Senhor Jesus, nós te louvamos, te exaltamos por este momento, pelas nossas vidas, mas, Senhor, eu quero orar em júbilo. Eu quero, Senhor, eu me sinto no jardim neste momento. Eu me sinto, Senhor, neste momento livre. Apesar dos pesares ao redor, eu me sinto, Senhor, verdadeiramente com a tua presença. Eu sinto, Senhor, a minha casa como esse jardim. Senhor, eu sinto a tua presença no meu jardim. Eu vejo no meu irmão Breno a tua presença. Eu vejo a casa dele como um jardim. Eu vejo a casa de Daniel como um jardim, Senhor. E eu sei que muitas outras casas nesse momento, elas estão semelhantes ao jardim. Eu sei que muitas famílias nesse momento vivem a unidade marido e mulher, como o amor vivido em Cantares pela Sulamita e o seu marido e o seu amado. Senhor, muito obrigado por cada família que recebe essa palavra, cada irmão transformado por essa palavra, porque nós sabemos que não é por nós, mas é através de nós para o Senhor, porque veio de ti, Senhor, as revelações, o entendimento, a sabedoria, e tudo volta para ti. Nós damos glórias a ti. Glorificamos por esses irmãos que nos ouvem, essas pessoas que, porventura, ainda não fizeram a declaração pública de que Cristo é o meu único Senhor e Salvador, mas estão aqui nos ouvindo, e no coração delas o Senhor vê aquele carimbo do amor. Muito obrigado, Senhor, por cada um desses, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu poderia ficar horas aqui só te agradecendo por essas vidas, por esses queridos amados que nos acompanham, que são verdadeiros agentes, instrumentos teus, andando nas ruas, Senhor. Muito obrigado, Pai, por cada casa que o Senhor tem edificado, o Senhor tem posto, escolhido como o seu jardim. Eu profetizo muito mais transformação, muito mais amor, muito mais relacionamento íntimo nas casas, nos jardins, por todo esse mundo, em nome de Jesus. Amém, amém, glórias a Deus. Muito obrigado, Breno, Daniel e você que nos ouve. Até a próxima.